Bom, pessoal, falando agora sobre boas práticas agrícolas, né, na lida com os defensivos ou agrotóxicos. A aula de hoje vem para mostrar para vocês e entender como é possível, né, a gente, mesmo usando os agrotóxicos, conseguir produzir com segurança. Bom, primeira coisa que eu chamo a atenção, não é bem o foco da aula, mas a gente deve falar, é por que a necessidade de usar os pesticidas, né? Então, a gente viu aqui nessa tabela que, em média, nós temos muitos problemas com a questão de perdas na agricultura. Essa tabela da FAO mostra, isso é variável de acordo, é uma média internacional, né? Mas que nós temos muitos problemas, principalmente de prejuízos causados por pragas e doenças. E, em terceiro lugar, por plantas invasoras. Se você comparar, né, ou somar 14 mais 12 mais 9, você vai ter 35% de prejuízo. É uma coisa exagerada, né? Se você arredondar, seria 40% do que você está produzindo é perdido porque foi comido pela praga ou infectado pela doença ou por competição de invasões. E esse número, ele pode aumentar ou diminuir se você for considerar não a média geral, mas sim considerar a média separando um país em desenvolvimento e um país desenvolvido. Então, o que é considerado um prejuízo de pragas para um país em desenvolvimento, como é o Brasil, 38%, cai para 9% quando é analisado em termos de países desenvolvidos. Vocês viram que a diferença é muito grande, né? Com certeza, manejo integrado e outros fatores estejam envolvendo aí. E em termos de doença também. Nós vamos ver que nos países subdesenvolvidos, de 12%, que era a média geral, nós temos 27% do prejuízo. E isso diminui para 14% nos países desenvolvidos. Então, vocês viram que a gente tem muito a fazer, nós temos muito a trabalhar. E se o uso, né, de pesticidas consegue reduzir isso, então nós temos um aumento de produção. O que não é válido é o uso de pesticidas gerando o aumento de produção, mas intoxicando as pessoas e o ambiente. Então, esse efeito secundário é que pode e deve ser evitado, diminuindo o risco, diminuindo através do uso de técnicas que eu chamo de boas práticas agrícolas. Buscando segurança de trabalho com defensivos agrícolas, né? Você dá um clique, você vai ver que você tem uma trilogia aí. A segurança no trabalho, ela está intimamente ligada ao tipo de produto que você está usando, que eu chamo de toxicologia. Ou seja, os produtos, eles são classificados de acordo com o efeito, né, na lavoura, mas também, quando eu falo em toxicologia, seria o efeito que pode vir ser danoso ao homem, né, ou ao ambiente. Então, é claro que para mim ter segurança do trabalho, eu tenho que saber o nível de perigo, né, o nível de risco que esses produtos têm. E ali embaixo você vê que a agronomia, né, ela seria a área onde você tem as melhores medidas, né, para conseguir atingir esse nível de segurança e ter o equilíbrio entre a toxicologia do produto e a segurança no trabalho. Através do quê? Através de medidas de fitossanidade, através da própria tecnologia de aplicação. Quanto mais você evolui nisso, mais você reduz o risco do tóxico dos produtos defensivos e aumenta a segurança de trabalho. Bom, nesse slide, nós vimos uma classificação toxicológica que perdurou até pouco tempo. Atualmente, ela foi modificada. Então, o que vocês estão vendo aí é a classificação antiga. E essa classificação toxicológica se refere ao perigo, risco que os agrotóxicos teriam em relação ao homem. Então, quando se falava que um produto classe 1, vermelho, era extremamente tóxico, se subentende que era extremamente tóxico ao homem, tá?
E essa faixa, como vocês vão ver no canto direito, ela ficava embaixo no produto, determinando exatamente que é um agrotóxico. Todo agrotóxico teria que se classificar em uma das quatro faixas e coloração. Bom, como entender qual o critério que se utilizava para definir essas antigas faixas? Como vocês vão ver, né? Eu tenho como, por exemplo, a faixa 1, vermelha. Para ser classificado como faixa 1, uma dessas coisas que tem aí teria que aparecer. Ou seja, ou teria uma dose letal 50% baixa, como vocês viram, que varia aí se for oral, se for dérmica, se for sólido, se for líquido, né? Variando aí de 5 a 40 miligramas por quilo. Ou, né? O produto, se esse produto causasse algum dano, mesmo que fosse reversível ou não, em termos de óleos, se ele tivesse se ele tivesse uma capacidade corrosiva ou uma taxa inalatória, né, menor de 0,2. Lembro que era a dose letal 50%, é a dose do produto que causa a morte de 50% do experimento aí, no caso, das cobaias, que seria o caso do teste aí da toxicologia. Bom, se eu tenho uma dose pequena, simboliza que eu preciso de pouco para matar 50% da população. Isso está mostrando que a toxicologia desse produto é alta. Então, para ser classe 1, eu teria que ter um desses critérios. A dose letal baixa ou causar um dano de irritação persistente nos olhos ou ser corrosivo ou ter uma dose inalatória abaixo de 0,2. Bom, e aí tem os critérios para ser classe 2, classe 3 e classe 4. Mas vamos supor que um produto, quando foi testado a sua dose letal, ele se enquadrava na classe 4, faixa verde. Ele tinha uma dose letal oral maior do que 500 quilos, né, miligramas de produto por quilo, né, de animal. Então, ele seria enquadrado como uma classe pouco tóxico, que é chamado a classe 4, faixa verde. Mas, se esse mesmo produto fosse corrosivo, não importava se ele tinha uma dose letal alta, né? Se ele precisava de muito para causar problema. Se ele fosse corrosivo, a classificação dele era elevada espontaneamente, naturalmente, para a classe 1. Então, o que definia, né, era o perigo, né, o risco, era não só a dose, como também outros efeitos a nível, principalmente, de óleo de pele. Como eu disse para vocês, tudo isso mudou, né? Hoje, nós temos uma nova classificação, onde os agroquímicos, ou defensivos, ou agrotóxicos, vão ter que se enquadrar nas próximas embalagens, né? Com certeza você vai encontrar embalagens que ainda estão dentro do prazo de validade com a classificação antiga, mas as que estão sendo feitas têm que ser encaixadas agora nessa nova classificação. Aqui está mostrando que uma coisa não muda, que é a eficácia do produto, a toxicidez do produto. Ele em nenhum minuto vai ser mudada. O que vai mudar é o enquadramento desse produto dentro de uma nova classificação de risco. A Anvisa, ela aprovou essa nova classificação, tá? E a intenção, segundo eles, era padronizar normas com as normas internacionais. E também, segundo o relato, eles queriam que ficasse uma forma de ser mais fácil de entender o perigo pelos usuários. Bom, aqui está mostrando os benefícios, segundo os comentadores aqui, né, que traria essa nova classificação. Então, segundo eles, você teria melhoria na segurança, por ser uma comunicação mais coerente, simplificada, mais fácil de ser entendida, e uma outra característica que seria você estar em harmonia com todos os sistemas internacionais, uma padronização. E essa padronização tem a ver com o que eles chamaram de GHS. O que é GHS? Então, está escrito aí, em inglês, né, a tradução seria
sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos. Então, a partir de então, todos os produtos químicos teriam a mesma classificação internacional. Nossos produtos no Brasil teriam a mesma padronização. E isso também é chancelado pela ONU e entende-se que seria para alinhar uma linguagem internacional. Bom, o objetivo, como a gente já viu, né, que seria essa característica de ficar mais disponível, melhor entendimento para o homem, padronização internacional. De acordo com isso, né, essa mudança, ela só seria uma mudança de classificação a nível de risco, de perigo. O produto não muda. Então, isso é bom de ser entendido. Bom, pessoal, então, o que muda, né? O que muda, talvez, seja a classificação do produto. Ele estaria classificado em um produto extremamente tóxico, ele pode ser não tóxico. A faixa, a cor da faixa não vai mudar. Você vai continuar com faixa vermelha, amarela, azul e verde. Agora, os comunicados referentes à irritação dérmica, ocular, vão ser comunicados separadamente no rótulo bula, tá? Então, de acordo com o que eu falei, né, você tinha um produto que teria uma dose letal, né, talvez alta, e seria pouco tóxico, mas ele foi considerado extremamente tóxico porque ele causava irritação. Hoje, esse critério não é mais considerado na classificação, então ele passa a ser um produto pouco tóxico. E a frase falando que ele é corrosivo vai aparecer no rótulo bula. Aqui vocês veem, então, a comparação da antiga classificação 1, 2, 3 e 4 com a nova 1, 2, 3, 4 e 5. As cores se mantêm, ó, o vermelho, o amarelo, o azul e eu acho que é verde, aquele terceiro lá, né? Que diz que as cores se mantiveram. Mas o que é mais importante aqui é ver a realidade até do visual. O que era extremamente tóxico? Classe vermelha. Aqui você tem o quê? Uma embalagem, né? E o vermelho vai estar até na boca, esse vermelho. Desculpe. Então, tá até na boca o vermelho. E tem uma caveirinha bem no meio. Isso foi considerado extremamente tóxico. O 2, que era altamente tóxico, cor laranja, vai ficar vermelho e você vai ver que a garrafinha ou a embalagem, ela não é cheia até a boca. E a caveirinha está meio descolada, deslocada, desculpe, para a direita. A classe 3, que era azul, passou a ser amarela. E você viu que o amarelo está na metade, no moderadamente. Mudou também, de vez de medianamente, está chamado moderadamente tóxico. O 4, pouco tóxico, é azul e está uma bordinha. O 5 é menos ainda. E é uma classificação nova, foi criada uma classificação nova, não existia o número 5. Você tinha do extremamente ao pouco tóxico. Na nova classificação, você tem o improvável de causar dano agudo. Não se falou que não era tóxico, porque todo produto é tóxico, todo produto químico é tóxico. Mas aqui está falando que improvavelmente ele causa dano agudo. O que quer dizer dano agudo? Se ingerido em quantidades, se colocado em grande quantidade, não cause defeito, tá? Não cause efeito, desculpe. Então, aí está um resumo dessa mudança. E, por fim, está mostrando, então, um pedaço aí do rótulo bula, onde seria descrito frases de perigo referente à irritação dérmica, ocular, alguma sensibilização inalatória e outras situações assim. Bom, agora a gente volta a falar um pouco de questão de segurança, né? O que eu tenho a segurança do aplicador versus a segurança do consumidor? Para que um produto ele seja utilizado e você tenha no final um produto seguro, você tem que pensar em todas as fases da cadeia. O que é que traz segurança ao aplicador? Nós temos que ver que a avaliação principal da questão do aplicador vai ser na sua exposição, né? Então, o quanto está exposto ou em que maneira esse
aplicador está exposto e que ele poderia ser intoxicado. Nós colocamos ali, então, em cor-de-rosa, né, que ele teria vários problemas em termos de exposição e penetração via boca, nariz, contaminação dérmica por absorção ou respirando. Então, você tem a exposição aí dos olhos, da boca, da pele, né, nesse contexto durante a aplicação. Do outro lado, do lado direito, você tem a segurança do consumidor. O consumidor, qual seria a avaliação de segurança do consumidor? Em que situações o consumidor estaria exposto? Ele não está durante a aplicação, ele não teria o problema do aplicador, mas ele também teria alguns métodos, algumas situações em que ele seria exposto. Então, o que eu coloquei aqui seriam os resíduos, né? Então, todo produto, como a gente já estudou em fungicidas, né? Principalmente os protetores, eles têm que ter um efeito residual para que eles funcionem. E para a gente evitar que esse resíduo chegue até o consumidor, você teria que respeitar o intervalo de carência ou período de segurança. Se isso não for respeitado, o resíduo vai continuar no produto que vai chegar até a mesa do consumidor. Então, seriam resíduos em alimentos, né? Esses resíduos poderiam ser considerados o próprio produto ou metabólitos durante a decomposição desse produto. Tem um produto que chama mancozeb, o nome comercial dele é Ditane, usado muito em hortaliças, que durante a decomposição, daqueles 7, 15 dias que ele demora para se decompor, ele se transforma em outros metabólitos. E esses metabólitos são ruins para a saúde, né? Que é o etilenotiureia, que em cobaias definiu ser carcinogênico, produzir câncer. Então, vocês viram que se não respeitar o intervalo de carência, não é só o produto em si que pode estar causando problema, mas sim alguma transformação em metabólitos durante a decomposição. Para que você também tenha segurança do consumidor, você precisa ter análise desses resíduos, né? Então, tudo que entraria no mercado teria que ter uma análise para ver o nível de resíduos. Nós temos uma tabela, que cada país tem o seu, ou as tabelas internacionais, onde você tem partes por milhão. Então, até 1000 ppm é tolerado aquele resíduo na planta. Acima disso, é considerado um resíduo tóxico. E a fase, né, que encaixa, né, a segurança do aplicador com a segurança do consumidor seria a toxicidade, que é quando o aplicador ou o consumidor teria um efeito durante a contaminação. Então, se a segurança do aplicador não for avaliada ou se a segurança do consumidor não for avaliada, o que você tem? Você tem a intoxicação. E essa intoxicação ela pode vir de várias maneiras. Aguda, que seria em doses, né, grandes, dificilmente isso aconteceria a nível de um consumidor, mas um aplicador, ele poderia, de repente, numa pulverização aérea, fica aqueles bandeirinhas marcando, né, e vamos supor que cairia a cauda em cima dele, né, a cauda em grandes quantidades. A crônica seria basicamente a longo tempo, você de repente não usar equipamento e ser contaminado aos pouquinhos, alguns produtos vão acabando sendo acumulativos. Então você vê casos, como eu vi já no passado, de pessoas que não bebiam, não fumavam e acabaram morrendo de cirrose hepática, né? Não tinha um histórico genético sobre isso. E também a metabolização desses produtos por animais, né? Animais que possam estar ali, toda a parte de aves, peixes que estariam sendo expostos a isso. Como vocês viram, o produto químico, ele também age sobre organismos não alvos, não só o homem, como toda a questão da biota que vive ali perto. E o ambiente também, ele tem um efeito direto sobre esse produto químico, né?
a fotodecomposição, que seria os raios ultravioleta, a chuva, né, a temperatura de um modo geral, e a questão também dos micro-organismos, não só agindo sobre eles, como eles também agindo sobre os micro-organismos. Quando você, por exemplo, faz um tratamento solo ou usa uma semente tratada, né, você estaria interferindo até que ponto nos micro-organismos daquele solo. Apesar de nós não termos uma informação tão atual, esse gráfico eu gosto de mostrar para vocês a evolução em termos de dose, né? Em 1960, você tinha, né, considerando aí que é gramas por hectare, 1.300 dá 1 quilo, né, 1,393 kg por hectare de produto sendo usado em média para o controle das doenças na situação aí dos agroquímicos aí em forma geral. Depois passou 60, 70, 80, 90, 30 anos depois, você viu que quase que reduziu 10 vezes, né? Você tem 185 gramas por hectare, isso em 1990. Então, imagine no século XXI que nós estamos vivendo. Tem produtos, né, que você, com pouquíssimas gramas ou miligramas, você controla um hectare. Isso é uma eficiência, com certeza. A quantidade, né, de embalagens diminuiu, mas, ao mesmo tempo, você está trabalhando com produtos extremamente concentrados. Isso também pode favorecer a intoxicação, principalmente quando você está lidando com produto puro na fase de preparação da calda. Paracelso já falava isso no século XV, meados do século XV e XVI. Tudo é veneno e nada é sem veneno. Somente a dose determina o que é veneno ou não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Uma gota de um produto desse pode envenenar, dependendo da situação, uma criança, por exemplo, ou até mesmo um adulto que esteja imunidade baixa. E não quer dizer também que um produto precisa ser extremamente tóxico para isso. Se você inventar de comer pasta de dente, você vai se intoxicar com flúor, porque pasta de dente não foi feita para se comer, né? É de uso tópico. E essas situações é que a gente tem que começar a reavaliar. Gosto de mostrar essa foto para vocês, mostrando que a dose, ela interfere no resultado. Bom, pessoal, aqui é uma tabela bastante complexa, mas eu coloquei só para vocês verem o que é preciso fazer para que um produto agrotóxico, fitossanitário, defensivo, como vocês preferirem, consiga ser registrado no Brasil. Então, nós temos, anos, né, a quantidade de anos aqui embaixo. Você viu que demora de 10 a 15 anos para registrar uma molécula. E do lado direito, você tem o custo em dólares. Aqui está somando 314 dólares. Esse valor, alguns ligados à área de agroquímica, falou que já está em 350, dependendo da molécula. Como é que funciona isso, né? Bom, primeiro você teria a formulação. Alguém, normalmente um químico, bioquímico, vai descobrir uma molécula que tenha, no nosso exemplo, fungitoxicidade, tá? Aí vai ter todo 1, 2 anos, no mínimo, para sintetizar, otimizar a síntese, né, desse produto, para que ele possa ser formulado e comercializado. Então, você tem aqui, só nessa proposta, você tem cerca de 100 milhões de reais. Bom, aí esse produto vai ser testado, ele foi sintetizado. Ele vai ter que passar em laboratório, onde você vai pôr no meio de cultura, vai fazer o fungo ver se inibe o crescimento em placa de Petri, aí vai passar para casa de vegetação, ensaios maiores no campo, tá? Vai ver a questão de desenvolvimento, de registro, o método de aplicação. Isso também, demonstra 88 milhões de dólares. E a parte mais cara, né, e também bem complicada, que seria provar que esse produto, né,
ele não tem uma toxicidade alta para o homem, para os mamíferos, pelo ambiente, como é que ele se metaboliza, como são seus resíduos. Então, aqui vocês viram que é tudo testes feitos, né, para saber se ele é carcinogênico, se ele tem alguma malformação no feto, ele causa alguma malformação no feto, como é que ele se comporta com outros organismos, tipo peixes e pássaros, com os outros animais, como é que ele se comporta no solo, na água. Então, esse estudo vai gerar uma avaliação, né, que aqui pode demorar, depende até do produto, das questões oficiais aqui, pode demorar 3, 4, 5 anos, que vai dar o registro e que vai promover a primeira venda. Não sei se dá para vocês entenderem como é bastante difícil registrar um produto. Pelo tempo, pelo preço, e aqui eu coloco mais um agravante, né? Aquele primeiro caso lá que estava sintetizando a molécula, a chance, né, atualmente registrada, é que para você conseguir, né, moléculas que tenham característica, no nosso exemplo, fungitoxicidade, né, algum efeito em alguma das situações aí dos agroquímicos, você partindo de 50 mil substâncias, se tudo der certo, uma vai para o mercado. Né? Aqui até o termo está defasado. Né? Nesse gráfico eles consideram 250 milhões, mas segundo as informações é maior do que isso. Tudo isso faz com que os registros sejam difíceis. E aí explica por que eu não tenho o registro de um determinado produto para a cultura da salsinha, para a culturas não, vamos dizer assim, de expressão, né? Porque para fazer isso vai gastar mais do que a questão da venda de entrada. E outra situação também que eu gostaria de comentar é que cada vez menos nós temos fabricantes que investem no desenvolvimento de novos produtos. Porque é caro, é demorado. Imagine demorar aí 12, 15 anos, você lança uma molécula, ela é mal usada, né? E acaba dando resistência ao fungo, ou causa alguma intoxicação problemática, e ela sai do mercado. Então, cada vez menos fabricantes investem na produção de novas moléculas. O que a gente tem como consequência? Que está cada vez mais difícil conseguir um novo produto. Isso traz a consequência qual? A gente tem que ter boas práticas agrícolas para que os produtos que existem no mercado possam continuar sendo usados. Se esses produtos que estão no mercado perderem, por alguma maneira, o seu efeito, porque o fungo passou a ter resistência, ou porque eles estão causando algum tipo de intoxicação ambiental, humana, nós não vamos ter sucedâneos, nós não vamos ter substitutivos. E é claro que as razões de se encontrar cada vez menos um produto a gente já viu, né? As exigências ambientais cada vez maiores, as exigências toxicológicas, o produto não pode fazer mal ao homem, ao ambiente, mas ele tem que ter eficiência, ele tem que ter um controle de preferência 100%. E o aumento da competição, porque nós temos várias firmas, né, que acabam trabalhando com a mesma molécula. O que fazer, né? Aumentar o número de moléculas pesquisadas? Vocês já viram que naquele slide anterior, cada 50 mil você consegue uma. É uma coisa meio difícil você aumentar o número. Reduzir o tempo de desenvolvimento, será que com tudo isso, com toda essa legislação, com todos esses critérios, a gente ainda vê problemas no campo, né? Será que se a gente relaxar na questão de fiscalização, essa seria a saída? Ou a saída que não está escrita aí, mas eu comentei, né? Usar de forma mais racional, usar de uma forma considerando as boas práticas agrícolas para não causar problemas e esse produto permanecer no mercado por mais tempo ou indefinidamente. Bem, uma vez definido as questões iniciais, dentro das boas práticas agrícolas, a gente separa 7 pontos que são chamados hábitos de segurança. Por que hábitos de segurança? Que para dar certo tem que virar um hábito, né? Enquanto isso não virar um hábito, a segurança não existe mais ou menos. Não existe você fazer mais ou menos a coisa certa. Ou você faz as boas práticas agrícolas, ou você não tem segurança. E esses são 7 hábitos: aquisição, transporte, armazenamento, o uso do EPI,
os cuidados no preparo da calda, a tecnologia de aplicação e a destinação de sobras e embalagens. Então, nessa aula, a gente vai ver, basicamente, até preparo da calda. Tecnologia de aplicação, vocês vão ter aula no 7º período com o professor Hamilton Ramos, que vai falar bastante sobre isso. E a questão da destinação ou sobra, a gente vai ver na próxima aula, no sistema Campo Limpo, que é um sistema basicamente projetado, né, com essa finalidade de dar um destino adequado para as embalagens vazias, e o procedimento a gente vai ver na aula que vem. Esse é o único livro que eu conheço em português que fala sobre os hábitos de segurança. O único problema é que ele, se eu não me engano, não tenho a data aí, mas ele foi editado em 95. Então, tudo que se fala referente à legislação está defasado. Inclusive, as faixas de classificação, como vocês perceberam, não vai estar escrito nesse livro. Mas ele relata muito bem os cuidados naqueles processos que eu coloquei para vocês. Mas quando você falar, por exemplo, em transporte, você vai ver que algumas regras não existem mais, né? Elas foram modificadas. Então, tomem cuidado, se vocês usarem esse livro, na questão de atualizar a parte legal. No site da ANDEF, que é a ANDEF, né, ANDEF, ANDEF, Associação Nacional de Defesa Vegetal, o site é andef.com.br, você encontra esses manuais para serem impressos. Eles são manuais que falam sobre os hábitos de segurança. Então, se você tiver que fazer em algum momento um treinamento sobre boas práticas agrícolas, ele é um material didático, bonitinho, ele é bastante ilustrativo. O único cuidado que vocês têm que ver é a respeito dessas adequações, né, que foram feitas desde então, e eu não sei se a ANDEF está atualizando isso. O primeiro ponto a se pensar é na hora de compra de um produto defensivo, né? Para você comprar esse produto, você tem que ter ido na área, né, como mostra a foto, e ter identificado a doença. A diagnose é o primeiro passo. Uma vez que você diagnosticou a doença, definiu a estratégia de controle e chegou à conclusão que uma delas seria o uso de controle químico, primeira coisa que tem que ser feito, né, é a receita agronômica. O engenheiro agrônomo vai fazer a receita agronômica, onde vai pôr a dose, intervalo de aplicação, os cuidados, tudo mais. Com essa receita, né, o aplicador ou o empregador vai numa revenda e vai comprar o produto. Uma coisa também que a gente tem que lembrar é que durante a compra do produto sempre exigia nota fiscal. Essa nota fiscal, ela vai ser exigida por um fiscal. Se a sua propriedade fosse fiscalizada, ele vai pedir a nota fiscal dos produtos que você comprou. E mais um detalhe também, que é na nota fiscal que está anotado o local onde você deve devolver as embalagens vazias. Então, vamos supor que você acabou trabalhando numa dessas fronteiras lá no Piauí, né, tá lá na primeira vez, e você não sabe aonde entregar. Você tem duas saídas. Ou você entra no site do INPEV, que é o instituto que organiza essa parte de devolução, tá? E lá vai ter todos os postos que estão postos e centrais próximos de você. Ou mais simples ainda, você, na hora de comprar, olha na nota fiscal, tem que ter um local falando qual é o posto ou unidade mais próximo para você devolver essa embalagem. Bom, outra situação também é que algumas revendas, talvez até centrais, pedem a nota fiscal do produto na hora da devolução. Evitar comprar produto em excesso. Acho que hoje ninguém faz isso, o dólar está super caro, né? E então a gente jamais vai comprar produto que não há necessidade. Examinar prazo de validade. Ninguém compra um iogurte, um produto alimentício sem ver prazo de validade. A mesma coisa que você tem que ver no produto que você está comprando. Você não pode usar o produto fora da validade. Então, você, é claro que tem que verificar isso.
e também não aceitar que as embalagens de alguma maneira estejam danificadas. Aqui na região a gente tem muito contrabando, fracionamento de produto, né? E primeira coisa é ver se a embalagem está com lacre, né? Para ver se ela é original. Verifica se tem rótulos, se tem bula, tudo isso para ver se você está comprando realmente o produto. E é no momento em que você compra o tal do agrotóxico que você tem que ver se você tem um equipamento de proteção. E não esperar na hora de aplicação, aí você fala, nossa, o EPI está rasgado, ou não tem EPI para todo mundo. Então você já tem que ter esse planejamento. Na hora que eu for comprar o produto, eu já vejo o EPI. Lembra, EPI é equipamento de proteção individual. Cada funcionário tem que ter o seu, tem tamanho PM, G, GG. O saco de resgate que está escrito aí foi uma condição legal, mas que não deu certo. Era um saco que você comprava também na revenda para pôr as embalagens que não são tríplice lavadas, sacos aluminizados e assim por diante. O que o agricultor fez? Ele usa o próprio saco de semente, saco de ração para colocar essas embalagens e esse saco de resgate foi abandonado. Bom, verifica então todas essas situações na hora da compra, tá? Que seria os momentos ou o hábito de uma aquisição legal. Durante o transporte também tem que ter muita responsabilidade, né? Não só em transportar as embalagens, né, de forma correta e segura, mas também tomar cuidado que se acontecer algum acidente, essas embalagens podem se danificar e os produtos contaminarem os alimentos ou até mesmo o ambiente, dependendo do acidente que for sofrido, né? Então, a legislação de transporte, ela também está constantemente sendo mudada, mas a gente tem que ver que, em vias gerais, você tem que transportar isso numa caminhonete aberta e não misturar com outros alimentos, rações, né? Fazer de forma correta. Se for uma quantidade muito grande, você tem que pedir para a revenda entregar, né? Então, cada aí tem uma legislação, mas você não pode ultrapassar quantidades que variam aí de acordo com o produto considerado. O que a gente percebe é que muitos dos agricultores estão armazenando os produtos na própria revenda. Sendo assim, né, o próprio transporte é feito pela revenda, o que é mais, vamos dizer assim, recomendado, principalmente em grandes quantidades. Quando é pequena quantidade, tomar cuidado para não colocar misturado com outras comidas, rações que possam ser contaminadas, principalmente junto com pessoas. Aqui você está vendo alguns procedimentos, como eu falei para vocês. Ver a condição do carro, né, para evitar algum problema futuro, né? Se o pneu tá bom, se tem extintor, né? A questão do amortecedor, porque dependendo da bacada você pode perfurar, né? Se tiver algum prego, alguma coisa. As embalagens sempre de forma organizada. Aqui eles falam de uma caixa especial. Isso seria uma opção caso você queira transportar outros materiais junto com agrotóxico, você colocaria, claro que em pequena quantidade, esse agrotóxico numa caixinha fechada, normalmente alumínio, né, trancada, para não ter problemas de contaminação. Em caso de acidente, gente, nós temos que tomar muito cuidado, né? Mas nunca a gente deve deixar, né, uma embalagem com vazamento, danificada. E é proibido por lei, né, o transporte de cabines fechadas. Quando transportar, principalmente com animais, alimentos, rações, medicamentos. Você não pode misturar. Por isso aquela caixa, né, que você usaria de segurança seria uma maneira de não misturar. Então tomar sempre cuidado de não misturar com outros materiais. Se em algum momento ocorrer um acidente, né, o melhor é contactar a polícia rodoviária, o bombeiro. Se você conseguir ler o rótulo bula, tem algum detalhe do fabricante, um fale conosco, um 0800, né? Mas sempre que possível isolar a área, não abandonar o veículo, né?
O uso de EPIs é por isso que em grande quantidade tem que ser feito pela firma, que daí a firma ela tem um motorista treinado, vai ter todo o material em caso de acidente, inclusive o uso de EPI. Caso tenha vazamento, ele tem que ser contido com areia, com serragem. Aí está o problema, né, do transporte de agrotóxicos. Você normalmente tem que deixar, quando é em grande quantidade, para a revenda fazer, porque ela se responsabiliza por isso. Bem, o armazenamento, por lei, ele teria que ser feito numa casa separada, tá vendo? Lá em cima tem a sede, né? E aqui embaixo tem o depósito de agrotóxicos. Ele tem que ser, de alguma forma, vamos dizer, identificado com a caveirinha, cuidar do veneno, e teria que ser um local de alvenaria, separado, e o que a gente vê é que a maioria não tem isso, a não ser grandes produtores. Se vocês querem conhecer um armazenamento, vocês vão lá na Fafran, ali onde tem o galpão de máquinas, atrás do galpão de máquinas, na verdade ali no meio, né, perto ali do centro de vivência, você tem o depósito de agrotóxicos, que é feito de acordo com as regras de armazenamento perfeito. Na questão de um pequeno produtor, o que a gente vê são situações bem diferentes do que a legislação, vamos dizer assim, recomenda. Aqui está a recomendação de como deve ser construído um depósito. Então, você vê o local distante da residência, tem que ser de alvenaria, piso cimentado, tomar cuidado com as instalações elétricas. Quer dizer, é uma coisa que atualmente, né, daria um custo muito grande para o produtor rural, e eu, particularmente, não conheço alguém que tenha isso, a não ser grandes produtores. Vale a pena ressaltar um trabalho que a gente fez em 2005, e eu acho que essa tendência se mantém até hoje, né? Que a gente fez uma pesquisa nas propriedades ao redor aqui da Fafran, e quando você perguntava onde você guarda, né, qual o local de armazenamento, você viu que mais de 60% dos entrevistados citavam a revenda como ponto de armazenamento. Então, a pessoa, né, ia comprar e guardava na revenda. Quando ela ia utilizar, ou ia buscar, ou a revenda levava até o produtor. Em segundo lugar, bastante preocupante, o local onde era armazenado era o próprio barracão. Como vocês vão ver, não é um local adequado, né? E gera muitos problemas de intoxicação, tanto ambiental como humana. E local específico só era contado por 6% dos entrevistados. E, infelizmente, a casa era também um local. Quando eles citavam casa, supõe-se que eles guardavam os agrotóxicos junto com o material de limpeza. O problema desse local específico na nossa região, nessa época de 2005, foi o roubo. O que acontecia? O ladrão quebrava, que é de alvenaria, fazia um buraco lá na casa, que era longe da sede, ninguém ouvia, e roubava o estoque que o cara tinha de agrotóxicos. Na época se estocava agrotóxicos, né? Então, esse problema fez muita gente abandonar os locais específicos e trazer mais perto da casa. E isso passou a ser um perigo que muitas vezes ficava junto com a família. Hoje, a gente percebe que se é um pequeno produtor, né, o que eu recomendo é que ele tenha as suas embalagens, pelo menos, organizadas num armário de aço, trancado, sem acesso, né, fácil. Mas o detalhe, como vocês vão ver lá no depósito da Fafran, é esse depósito ser organizado. Então, você vai ter os herbicidas, os fungicidas, eles podem ser separados por classe toxicológica, como mostra aí na figura. Você tem que pôr sempre o que tem a validade mais próxima de acabar na frente, né? E aí, em grandes proporções, seria o ideal e é o que está sendo conduzido aí nesse slide. Essas fotos mostram para você como que a gente ainda tem que melhorar no armazenamento. A Coordenadoria de Defesa Agropecuária mandou essa foto para mim, numa das vezes que ela foi fiscalizar uma fazenda, acho que se não me engano era
produtores de tomate, né? Então você vê aí na estante agrotóxico, você vê que tem faixa, né? Faixa vermelha, faixa verde lá em cima. Tem Coca-Cola, água, tem santo, né? Tem de tudo aí. Continuando, você vai ver que tem a cama dele e o fogão. Quer dizer que está totalmente ilegal e botando em risco, né, a saúde humana. Isso é um descaso, né? A gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Quando não existe uma casa, um cômodo para guardar os agrotóxicos decentemente, pelo menos tem que se propor um armário com chave, né? E não dentro do quarto, dentro da casa que está dormindo, né? Pelo menos isso. Você pode pôr, por exemplo, isso no barracão, mas cuidado, vamos ver que tipo. Chama a atenção também da falta de responsabilidade de algumas revendas. Vocês estão vendo aí uma estante baixa, né, no último nível, tem faixa verde, quer dizer que é um agrotóxico, mesmo que seja pouco tóxico, é um agrotóxico. Está ali do lado de uma casinha de cachorro, de ração, e isso pode ser manuseado por uma criança, por uma pessoa, está totalmente errado. Então, as revendas também têm que pegar a parte de responsabilidade que lhes cabe. E eu seria a favor de um selo de qualidade das revendas, né? Eu acho que uma revenda que mexe com um cachorrinho, com isso, não deve vender agrotóxicos, né? Pelo menos essa é a foto que eu tirei numa das vezes que a gente estava andando com aquele projeto que a gente tinha de melhorando a vida no campo. Eu falei para vocês que o armazenamento no barracão também foi citado como, na época, os agricultores usavam, né? E aí estamos com outro problema, né? Nem sempre o barracão é um local adequado. Então você vê aí embalagens sendo usadas, embalagens vazias jogadas, uma sujeira, uma desordem, uma desorganização e a chance de contaminação aí ambiental, humana, né? Nenhuma segurança. Mais uma vez, né? A situação do armazenamento inadequado. Você vê um barracão com um monte de partes de lixo, de máquinas, produtos abertos, fechados, jogados, né? Então, mais uma vez, ó, essa foto foi de 2004, um descaso e a chance de contaminação muito grande, o risco, né? Muito grande. Bem, quando a gente fala em equipamento de proteção, né, a gente fala de um outro hábito que infelizmente não é marcadamente o nosso forte, né? Você vai ver que nas usinas, em grandes produtores, você encontra talvez essa situação um pouco melhorada. Mas entre o pequeno agricultor ainda existe uma resistência e muitas vezes não é utilizado. Mas vamos procurar então entender quais são as partes do EPI, como manter e as obrigações legais tanto do empregador quanto do empregado. Nessa foto eu só mostro para vocês que a desinformação, o descaso por parte do poder público, por parte do empregador, por parte da sociedade, né, gera essas situações de risco. Então você vê 3 situações onde o agricultor não tem nenhum equipamento de proteção. No primeiro caso ele está perto de um córrego, né? Então além da pulverização aí, não sei se está matando um matinho, ele está causando contaminação dele, do ambiente. No segundo caso ele está pulverizando aí basicamente as hortaliças e sem nenhum... Ele está com uma blusa de manga comprida, mas isso não o protege de forma nenhuma. E no último caso, ele está dentro de uma estufa, quer dizer que a névoa, né, ela não se dissipa, ela vai ficar ali, a chance de ser inalada, né, é maior ainda do que em outros locais, fora a questão dérmica. Ele está com, no caso aí, está com uma costal, né, e a gente também tem esses problemas de muitas vezes a costal está vazando, então ele tem vários tipos de risco aí. Nós podemos ficar horas aí falando o jogo dos erros. A legislação que determina o uso do EPI não é nova não, é bem velha. Você vai ver aí dados da década de 70, né?
e, mais recentemente, a norma reguladora trabalhista. A NR 31 de 2005, né, além de falar sobre EPI, deixa bem claro as obrigações, né, que existem em termos de produtor, né, em termos de empregador, desculpe. Né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Resumidamente, né, a gente tem que é a obrigação do empregador fornecer o EPI adequado. O que significa isso, né? Quem vai definir isso? Quem define o EPI adequado é o engenheiro agrônomo na sua receita agronômica, tá? E subentende-se também como adequado que tenha o tamanho, né, do aplicador. Então, você tem o tamanho P, M, G e GG. E é individual, então não é um EPI comunitário, tá? Bom, fornecer, disponibilizar é a primeira obrigação. Segunda obrigação, ensinar, treinar como usa. Bom, quando você fornece, tem um papel que vem junto com o EPI que você pede para o seu aplicador, para o seu empregado assinar, provando que você está fornecendo, disponibilizando o EPI adequado para ele. Só que nada impede que ele vá na justiça com você, porque só fornecer não quer dizer nada. A lei é bem clara. Além de fornecer, você tem que ensinar a usar. Como que eu ensino? Você pode ensinar, contratar um engenheiro agrônomo para ensinar. Tem no Senar aquela treinamento, enfim. De alguma maneira você tem que ensinar. Ele tem que assinar uma lista de presença falando que ele teve o treinamento, tira a foto, alguma coisa que você registre esse treinamento, essa instrução. Bom, além de disponibilizar e ensinar, também está na lei que você tem que exigir o uso e fiscalizar. Então, se você treinou e ele não está usando e se contaminou, a culpa é sua, porque você tem que exigir que ele use. Existe até mecanismos, né, como você dá advertência por escrito, oral, e depois de 3 advertências você pode mandar ele embora por justa causa. E por último, né, você tem que estar sempre verificando se esse seu EPI tem que ser reposto. Ele pode ter, de acordo com o fabricante, 30 a 40 lavagens. Então você tem que ter um tipo de uma tabela, um acompanhamento, avaliando quantas lavagens esse EPI teve e definindo o momento de reposição. E é claro que se nesse meio tempo for rasgado, perfurado o EPI, você tem que trocar imediatamente. Caso você tenha alguma dúvida, de repente se você acha que está tendo hidrorrepelência ou não, é só fazer o teste do copinho. Você joga água em cima do EPI, né, principalmente da camisa, por exemplo, da calça, o tecido é hidrorrepelente, então a água escorre e não penetra. Se você perceber que está tendo penetração, simboliza que a hidrorrepelência não existe mais. Então, isso, dependendo da forma que você está lavando o EPI, ele pode perder a eficiência mesmo antes das 30 ou 40 lavagens que são consideradas pelo fabricante. Outra situação importante, né, não é lei, mas ele fala para você fornecer um EPI adequado. Então, o que considera-se um EPI adequado? Para ser adequado, ele tem que ter esse CA aí, ó, Certificado de Aprovação. E mais também, recentemente, nós vamos mostrar em outras situações, um triangulinho que é o selo CEPIA, que é a comprovação do Instituto Biológico. O Hamilton Ramos é que trabalha nessa certificação. Então, resumidamente, gente, são 4 situações que o empregador tem que cumprir, não é uma ou outra, tá? Ele fornece EPI, disponibiliza o EPI adequado, ele ensina a usar esse EPI, ele tem que fiscalizar e exigir o uso e sempre estar avaliando, né, o número de lavagens ou algum problema que danifique e repor, sempre que necessário, os EPIs aos seus empregados. E agora, por outro lado, né, o trabalhador também tem exigências legais. A exigência que o empregado tem que fazer é usar
né, como a gente falou, ele é obrigado a usar, não é uma questão de escolha, ele tem que usar o EPI e conservar o seu EPI. Dependendo do número de funcionários, você tem que disponibilizar um local para lavagem de EPI, ou então ele mesmo faz a lavagem de EPI. Nós vamos falar de lavagem de EPI logo adiante, tá? Então, ele poderá, o empregador, responder uma ação judicial, além de ser multado pelo Ministério do Trabalho, caso ele não cumpra com as suas obrigações legais, que a gente falou no slide passado. E o funcionário, dependendo da situação, se ele se negar a usar, tá? Ele pode ser demitido por justa causa, tendo as advertências, 3 advertências, escrita ou oral. A partir de agora, então, a gente vai verificar como vestir e quais são as partes de um EPI. O selo Kepia é esse triangulinho que está à esquerda, nossa esquerda, né, da camisa do aplicador. Chama a atenção que as luvas, né, elas têm que ser uma luva que eu chamei aqui de borracha nitrílica ou neoprene, que é uma preparação que evita, né, a corrosão, a entrada de substâncias que são mais corrosivas na mão. Não é qualquer luva, né, principalmente aquela que a gente lava a louça, não serve para esse trabalho. É uma luva específica para aplicação. Aqui está sendo apresentado a calça, né, mostrando que ela tem o cordão. E o que eu chamo a atenção também é o jaleco, a camisa, que tem 2 pontos pretos que são velcros, que você vê ali no ombro, que seriam o local onde você vai prender o avental. Antigamente ele era de amarrar no pescoço, mas ele estava sendo confundido, né, com o avental normal e acabava sendo usado em outras tarefas que não a da aplicação. Então, desse jeito, você acaba só usando quando você está com EPI e também tem a vantagem de ser colocado tanto na frente, durante o preparo de cauda, como atrás, durante a aplicação, com uma costal, por exemplo. Bem, pessoal, aqui então está falando das botas, a preferência é ser branca para que veja a contaminação, mas na nossa situação, uma bota dessa ia ficar suja e imunda, né? E lembrando que botina não é impermeável, então ela não é recomendada. Outra coisa que também eu falo é usar meia e lembrem que a calça tem que ficar para fora da bota. Se ela ficar por dentro, é claro que as gotículas da pulverização vão cair para dentro do seu pé. E eu esqueci de falar que embaixo do EPI você deve usar uma roupa leve, uma camiseta, uma bermuda, né? Alguma coisa que facilite, né? E não fique tão calor. Uma das últimas coisas a serem usadas é a máscara, né? Então a máscara tem que ser bem posicionada. Veja que a pessoa ela tem que estar barbada, né? Ou melhor, barbeada, barbada não, barbeada, né? Para que o respirador se encaixe perfeitamente na face. No nariz ele tem um adaptador, né? E os tipos de respiradores também tem que ser definidos de acordo com a situação. Normalmente você tem esse que é descartável e alguns que você só repõe o filtro. Ele é de silicone, tem vários no mercado. Por fim, você está colocando uma viseira, né? Essa viseira é de acetato, ela tem boa transparência, ela tem aquela espuma que encosta na testa para evitar, né, corte e coisas parecidas, e ela tem a função de proteger a face, os olhos, né? Porque a máscara só protegeria a parte inalatória. Pronto, agora está completinho. Você tem o boné árabe, que é usado para essa parte do pescoço, né? Que também tem que ser protegida. E o couro cabeludo também, né? Por fim, quando você está preparando a cauda, né? Você tem que colocar o avental na frente, como eu falei para vocês, preso naqueles velcros, né? Caso você esteja pulverizando uma costal, você pode passar esse avental para trás para proteger as suas costas, né? É mais ou menos isso. Você então tem um EPI, eles têm vários no mercado, todos eles são de algodão, né?
e tem esse revestimento que causa hidrorrepelência. Pode testar isso, né, jogando água no EPI. Você vai ver que as gotas escorrem, mas não são absorvidas. A gente viu a sequência de como deve ser vestido o EPI. E aqui está a sequência de como deve ser retirado o EPI. Como vocês viram, primeira coisa é lavar as mãos, né? E a retirada, toda ela é de forma que você não coloque em contato com você a parte contaminada, principalmente a retirada do jaleco, né? Da blusa. Por último, você tira a máscara que está embaixo da viseira e não foi contaminada, né? Para guardar. E você, no caso, aí teria que tomar um banho, né? E lavar o EPI. A lei trabalhista também define muito isso. Você tem que disponibilizar um chuveiro, um local adequado para a pessoa, depois da aplicação, poder lavar, trocar de roupa, né? Então, não esqueçam também que depois de pulverizado o campo, tem o que eu chamo de intervalo de segurança ou período de carência, que é aquele prazo da última aplicação até você colher, né? E o intervalo de reentrada, que é o momento que você acabou de pulverizar, aquele produto ainda não foi incorporado, absorvido, e quem entrar na lavoura teria que usar EPI, senão ele também se contamina. Para lavar o EPI, a gente tem algumas regras. A Milton Ramos mostrou que você pode pôr num tanquinho, numa máquina de lavar roupa. O importante é usar um sabão neutro, né? Não deixar de molho, principalmente com alvejantes, tipo a água sanitária, que ele vai acabar com a hidrorrepelência. Não esfregar, não torcer e secar a sombra. E para melhorar, reativar a hidrorrepelência, o ideal é passar ferro. Aí você teria aquela condição de manter hidrorrepelência, dependendo do fabricante, eles citam de 30 a 40 lavagens. Depois você teria que repor. Também é importante que eu tenha um local para guardar o meu EPI, né? Manter aí sempre em bom estado, isso vamos dizer assim, a função do trabalhador, do empregado, né? E é claro que o empregador tem que disponibilizar um local para ele guardar, deixar separado. E aí o empregado tem que ter uma tabelinha, né, mostrando o momento dele ser reposto de acordo com as lavagens e sempre verificar se há algum rasgo, alguma coisa que o indisponibilize e tem que ser reposto imediatamente. A busca, né, pelo equilíbrio, ela tem crescendo, ela vem crescendo nos últimos anos e acho que chegou quase que num equilíbrio. O calor é uma coisa que existe na nossa Terra e não vai acabar. O fato de você usar um EPI, você vai sentir calor mesmo se você estiver usando calça jeans e uma blusa. O problema é evitar, quando possível, a pulverização nas horas mais quentes do dia. Mas hoje eu considero que o conforto e a proteção estejam bem equilibrados. Quando o EPI entrou no mercado, eles basicamente plastificam, quase que impossível suportar. Existem alguns mitos sobre EPI que perduram, acho que até o dia de hoje, né? Algumas pessoas falam que é difícil de comprar. Eu acredito que se você for numa revenda e não tiver EPI, mude de revenda, porque é uma questão, como eu falei, na hora de comprar o produto, o EPI tem que estar disponível. Falar que o seu empregado não usa, né, não tira a sua responsabilidade legal. Você tem como responsabilidade exigir o uso ou mandar embora o funcionário. Falar que um equipamento de proteção é desconfortável é uma coisa que também tem lá as suas considerações, né? Ele é de algodão, ele tem basicamente a mesma situação de uma camisa e de uma calça. Tanto é que as camisas de EPI, o jaleco, né, a parte de cima, eles tiveram que imprimir algumas situações porque eles estavam sendo usados por aplicadores como uma roupa, né? Não exigir, ou melhor, não existir fiscalização no campo, depende muito da região que você está. Talvez aqui no estado de São Paulo
nós não temos uma fiscalização tão grande, mas eu converso com os meus estagiários que vão para essas fronteiras. Eles falam, por exemplo, conversei outro dia com um que estava lá na Bahia, que a fiscalização é muito grande, né? Não só a fiscalização, vamos dizer assim, ambiental, né, como a trabalhista, né? O fiscal anda no meio da lavoura. E falar que o preço é muito alto também está errado. Nesse estudo, vocês podem ver que se você juntar todos os custos, né, de uma lavoura, né, você vai ver que comprar o EPI para o seu empregado, ele equivale aí no máximo a 0,05% do custo total. E lembre também que você está evitando problemas, vamos dizer assim, judiciais, né? A legislação está mudando muito, a legislação trabalhista, mas eu acredito que essa parte de proteção no campo se mantenha por muito tempo. Então, se você não investir no EPI, depois você vai ter um custo muito maior, né, para ter os procedimentos legais para os processos que você vai poder sofrer. Não esquecendo, pessoal, intoxicação durante ou manuseio, preparo da cauda, manuseio no produto, durante o depósito ou aplicação, é considerado acidente de trabalho. Daí você está sendo enquadrado, não na lei de agrotóxicos, você está sendo enquadrado na lei trabalhista de acidente de trabalho. Para finalizar essa parte, eu coloquei aqui alguns documentos que é bom você se munir para provar que você está fazendo certo, né? Então, a nota fiscal. Não adianta falar, eu comprei o EPI, né? Se você comprou, tem que ter uma nota fiscal com a data de compra e tudo mais. Aquele certificado de aprovação, ele tem que constar desse EPI. Às vezes você vai comprar, tem um EPI lá que está mais barato, verifica se tem o CA, Certificado de Aprovação. Junto com o EPI vem aquele papel que chama protocolo do empregado, para o empregado assinar e provar que ele recebeu, que você, empregador, providenciou, disponibilizou o EPI para o seu empregado. Quando fizer algum tipo de participação em treinamentos, sempre ter lista de presença, se possível, no caso de fazemos um treinamento sobre o GPI na Fafran, pede o certificado e também não se esqueçam de tirar fotos. Tudo que comprove, né, que esse funcionário foi treinado para o uso correto de EPI. E caso esse empregado não use o EPI, não esqueçam das 3 advertências formais que podem gerar a demissão por justa causa. Ou então, se você não quer chegar a esse ponto, transfira esse trabalho para outra pessoa, né? Se você percebeu que uma pessoa não tem o perfil, não segue as regras, ele não deve estar na função de aplicador. Terciariza isso, ou contrate outra pessoa para isso, mude, porque você vai ter problemas. Bom, todo EPI, como eu falei para vocês, tem que ter o certificado de aprovação emitido pelo Ministério. E, além disso, tem o selo CEPIA, que é aquele selo de qualidade que surgiu aí com o programa do IAC. E as empresas de EPI, né, acabaram assumindo esse selo como também um controle de qualidade. Uma vez de EPI, chega a hora de manusear e aplicar esse produto. Então, você tem dois pontos aí: o preparo da cauda e a aplicação no campo. E o problema, talvez, que o maior entrave nessa situação é quando você está trabalhando com pessoas adultas que não têm um nível bom de informação e, às vezes, nem são alfabetizadas. Aí vem os problemas, né, que a falta de informação causa, aumentando os riscos de contaminação. Naquele mesmo estudo que eu falei para vocês que a gente fez aqui na Fafran,
você vê um dado interessante, né? Quando a gente entrevistou o proprietário, o aplicador, vocês viram que, no caso aí do aplicador, 50% tem o que a gente chamou de primeiro grau incompleto. É aquela resposta que talvez vocês já ouviram falar, uma pessoa mais simples falar, eu fiz até o primeiro ano do grupo, o segundo ano do grupo, né? Eles nem terminaram o ensino fundamental. E outros também, se você somar, não terminou nem o ensino médio, né? E essa situação você vai ver que não é tão diferente do proprietário, já que cerca de 50% dos aplicadores eram os próprios proprietários nessa pesquisa. Bom, demorou muito para que a gente tivesse rótulo, bula num produto escrito rigorosamente em português. Agora está na hora de usar esse, vamos dizer assim, mecanismo, essa ferramenta, né? Então, a importância de ler um rótulo, uma bula, de se ter um receituário agronômico, uma receita agronômica, né? Que defina como usar, quais são as limitações de uso, o que você deve fazer em termos de proteção humana e do ambiente. Qualquer dúvida, gente, que vocês estejam no campo... Você pode me perguntar qualquer coisa. Desculpa. Qualquer dúvida que vocês tiverem no campo, vocês têm que ou entrar na internet ou simplesmente ler o rótulo bula. Tem muita informação para você conhecer o produto. Quando a gente fala, pessoal, em reduzir o risco, né, e tentar reduzir a absorção de um produto que vai causar uma intoxicação e de alguma maneira proteger a saúde desse trabalhador, desse aplicador, a gente barra numa situação, né? Tudo bem, para mim definir o risco da absorção, quais seriam as principais formas, vias de absorção? Vamos pensar, né? Por onde que o agrotóxico entra e qual é o local maior de exposição e o quanto que ele é absorvido. Você tem, então, na figura seguinte, os 4 tipos ou vias de exposição possíveis. Aqui você vê, então, que o agrotóxico pode causar dano na região dos olhos, ele pode ser absorvido pela pele, ele pode, de alguma maneira, entrar via oral e também pode ser inalado pelo nariz. Mas se eu falar em termos de via de exposição, né, eu tenho 2 respostas. Em termos de área exposta, você tem que o nariz, a boca e até mesmo os olhos corresponde a muito pouco do corpo da área total de um ser humano. Em compensação, a parte da pele, né, é o nosso maior órgão. Então, seria a maior área de absorção, porque seria a maior área de exposição. Agora, nem tudo que cai na pele é absorvido. Em compensação, tudo que é respirado, né, inalado, acaba entrando na corrente sanguínea e acaba sendo absorvido. Se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar à conclusão qual via de exposição que vai ser a que traz maior risco. Então, nessa tabela você vê que a região da boca, da narina, equivale a 0,2% do corpo humano. Em compensação, tirando isso, sobra o quê? A pele, né? Então, tirando a abertura do olho, o buraquinho do nariz, o resto é pele, 99,8%. Mas, como eu comentei com vocês, nem tudo, né, que cai na pele é absorvido, porém, tudo que é inalado é absorvido. Então, se eu multiplicar 100%, né, vezes 0,2 e 10% vezes 99,8, eu vou verificar que a exposição via pele é maior do que a exposição respiratória, apesar do potencial de absorção ser diferente. E o potencial de intoxicação, então, comparado a esses 2 resultados, respiratório e dérmico, a intoxicação via pela pele é cerca de 50%, 50 vezes, maior do que o que você tem via respiratório. E às vezes o que a gente percebe no campo, né? A pessoa se preocupa muito com o cheiro, né? Usa uma máscara, mas não se preocupa com a pele.
ou acha que usando uma blusa de manga comprida ele está protegido. E a única forma de proteger é ter hidrorrepelência, né? Uma blusa de um tecido normal, ele não vai ser barreira para o produto. Normalmente os produtos são misturados em água e a água ela vai ser absorvida por qualquer tecido e vai entrar em contato com a pele. Uma vez definido as vias de absorção, como é que eu sei definir a palavra risco? Eu percebi que a pele é a principal via de penetração, mas que risco que eu tenho quando eu exponho a pele a esses produtos? O que é o risco? O risco depende de uma percepção, às vezes até mesmo cultural, tradicional, né? Por isso que muita gente não considera um agrotóxico um problema que causa um risco, né? Mas também o risco depende da exposição. Então, vamos imaginar o que você considera um risco. Nessa foto, fica muito claro para nós adultos que uma cobra tem perto de você, mostra que você está com risco altíssimo de ser picado, né? Principalmente nessa visão aí, ela está prontinha para o bote. Mas isso você aprendeu. Esse risco não nasceu, esse conhecimento com você. Se uma criança, né, estiver andando e ver uma cobra, talvez ela até queira pôr a mão na cobra. Ela tem que aprender, a gente ensina os nossos filhos que a cobra é perigosa. Então ela passa a ser um risco para a gente. O que a gente tem que aprender é a ensinar o aplicador os momentos durante a aplicação, preparo de cauda, que ele sofre o risco. Ele tem que ser conscientizado disso. Senão, ele não vai fazer exatamente porque ele está sendo uma pessoa que não está seguindo as regras. Ele não segue as regras porque ele não sabe, não aprendeu, né, que as regras foram criadas para proteger e que os riscos são grandes a respeito sobre isso. Outra situação também que às vezes dificulta, né, a questão de você minimizar o risco de uma pessoa é seu antecedente, né? Às vezes, o que acontece? Os maus hábitos, a má educação e principalmente a falta de instrução, como eu falei para vocês, gera um comportamento que vira uma tradição, né? E aí mudar um comportamento de uma comunidade, de uma pessoa, nem sempre é uma tarefa difícil, ou melhor, nem sempre é uma tarefa fácil, é de difícil correção. E isso a gente percebe muito, né? Você vê pessoas que falam para você, ah, não, mas eu sempre fiz isso, né? Eu não vou mudar. E esse tipo de situação é muito comum na nossa cultura. Algumas condições também vão aumentar o risco, né? Seria o que eu falei para vocês, a questão da exposição. A gente quase não tem uma manutenção preventiva das nossas máquinas, né? É comum a gente trabalhar com pulverizador vazando, né? Ou pior, né? A manutenção, vamos dizer assim, corretiva, né? Ela nem sempre é a correta mesmo. Você põe um chiclete, um durepox, amarra com um cordãozinho, né? E aí vai. Então, a questão de manutenção dos pulverizadores, principalmente os costais, você vê que normalmente é de péssima qualidade e promove situações tão inseguras que aumentam o risco de contaminação. A questão também de, durante a aplicação, né, você não tomar cuidado com as condições de vento, de umidade, a presença de animais na área que você vai estar contaminando, ele é normal uma pessoa acabar indo pulverizar e o cachorro ir atrás, não só cachorro, como pessoas, né? Às vezes é comum as crianças acompanharem os seus pais durante a preparo de cauda ou mesmo a aplicação. A questão, como eu mostrei uma foto, a pessoa está aplicando um herbicida do lado de um rego d'água e muitas vezes a falta de equipamento, né? Porque o proprietário não acha importante, não disponibiliza, ou porque às vezes não é a falta do equipamento, mas a falta de fiscalização.
não só por falta do empregado, mas também da legislação. Tudo isso gera situações inseguras. Nessa tabela, você percebe que o risco ele varia, não só devido à toxicidade do produto, né? É uma faixa vermelha extremamente tóxico, então ele tem um risco alto, ele é extremamente tóxico, mas você vê aí na tabela do meio, toxicidade, que ele pode ter uma toxicidade alta, mas dependendo da exposição, né, ele pode ter um risco alto ou um risco baixo. Vou dar um exemplo, um produto de toxicidade alta, mas que ele é aplicado via granular no solo, numa matraquinha que você bota o saquinho, você nem tem contato manual. Então ele vai ser toxicidade alta, mas a exposição vai ser baixa. Isso faz com que o risco dele seja baixo. Diferente de um produto altamente tóxico, com uma pulverização aérea, que vai expor o aplicador. Se ele não tiver um EPI, ele vai se contaminar. Então, aí eu tenho um risco altíssimo devido à toxicidade. Mas ali embaixo eu também vejo outra situação. Eu posso estar trabalhando com cobre, um produto pouco tóxico, né? Ou essa nova classificação, um produto que provavelmente não vai causar mal, né? Mas ele, ao invés de ter uma baixa exposição, eu estou aplicando numa estufa fechada que cria uma névoa. Eu vou ter todos os problemas do mundo, a exposição é altíssima, isso eleva o risco de baixo para alto. Então, se você quer saber qual que é o risco, você tem que definir principalmente o tipo de exposição. E é claro que o tipo de exposição tem a ver com aqueles cuidados e maus hábitos que a gente falou até então. E na questão do empregador, ele tem que aprender a reconhecer isso, né? E passar para o seu empregado. Ensinar para o empregado o risco que ele está correndo e cobrar as medidas, né, de proteção. Aqui eu ponho para vocês uma ponderação, né? Usar agrotóxicos gera mais risco do que benefício ou mais benefício do que risco, né? Como que eu chego a essa conclusão? Eu tenho que fazer um estudo, tá? E verificar qual a melhor alternativa. Vamos supor que eu determinei que é uma doença que tem um produto químico muito bom no mercado, mas esse produto químico tem uma toxicidade alta e gera uma exposição alta. Quer dizer que o risco é muito grande. Qual seria o benefício de eu recomendar esse controle, esse produto, para uma pessoa que não é alfabetizada, para uma pessoa que não tem informação, né, que não usa EPI? Aí eu vou ter um risco maior do que o benefício. Então, eu tenho que procurar uma outra alternativa, porque essa alternativa provavelmente vai me causar problemas e não soluções. Nessa tabela, eu vejo um resumo, né, das operações, seria preparo da cauda, aplicação tratorizada, aplicação aérea, e eu teria aqui as diversas formas de proteção, né, os EPIs separadamente, e as bolinhas seriam as recomendações em cada situação. Isso é uma recomendação que quem tem que definir é o engenheiro agrônomo em cada situação. O fabricante, normalmente ele não vai se arriscar. Ele define assim, usa todo o EPI. Você, com o seu conhecimento, você pode definir algumas situações. Vou dar um exemplo aqui, você está usando, por exemplo, matando uma formiga, né, com um produto, um inseticida. Você, nesse caso, ele não é volátil, você usando uma bota, usando uma luva, no máximo uma máscara, dependendo da situação, você não precisa usar um EPI completo, né? Ele é um produto granular, ele não vai ter esse efeito de exposição. Bem, no preparo da cauda é o momento em que o produto está concentrado e você teria o maior risco. Por que eu falo isso? Porque durante a aplicação você vai estar com o produto diluído, talvez 100 vezes ou mais. Aqui, cada gota do produto é o princípio ativo concentrado.
Então, aqui nós temos que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado em todos os momentos, mas nesse momento você tem que estar com o EPI completo, porque ele pode respingar no seu olho, com o avental na frente, né? Porque como é um produto concentrado, ele pode de alguma maneira ter alguma corrosão, e esse produto que é das luvas ou do avental, ele seguraria isso. E o importante também é não ter ninguém próximo durante esse momento que não esteja com EPI. Aí aquela história que eu falei, que às vezes as crianças acompanham os pequenos produtores, que são aplicadores, nesse momento de produção, de preparação de calda. E aumenta-se o risco. Fazer tríplice lavagem depois do preparo da calda é lei, tá? Então não é uma coisa assim, eu não fiz, não esqueci. Você tem que saber que é lei e você tem que fazer. Só que além de ser uma lei, né, e o fato de você fazer tríplice lavagem, você tem muitas vantagens. Uma delas é você descontaminar aquela embalagem, né? Ela não pode ser reutilizada, ela vai ter que ser devolvida, mas ela pelo menos não vai ter resto de produto. Então ela gera mais segurança no ambiente. Outra situação, né, seria proteger não só as pessoas, como a questão da natureza. Quem joga embalagens não lavadas, né, vão ter produtos que vão estar ali contaminando talvez o riacho, a própria terra. E por último, né, eu diria que é uma das mais fáceis de se provar, que é a questão da economia. Nós falamos que a gente tem gramas de produtos que controlam um hectare. Então, se você não aproveitar a última gota, não lavar até o fim aquele produto, você está jogando produto fora. Entre outras palavras, considerando que a maior parte dos produtos, a cotação é em dólares, né? Você está jogando dinheiro fora. Então, fazer tríplice lavagem é uma obrigação legal e uma questão, um procedimento de quem é racional e inteligente. Aqui está o procedimento resumido, né? Você vai fazer quando a tríplice lavagem? No momento da preparo da calda, quer seja no costal, quer seja no trator. Depois que você preparou a calda, se você guardar essa embalagem e quiser fazer a tríplice lavagem, depois de um dia, depois de uma semana, depois de um mês, primeiro você não vai ter um local para jogar essa água, né? E segundo, que a maioria dos produtos, ela é tão concentrada que ela vai grudar na camada, na parede do plástico e não vai sair mais. É como uma lata de tinta. Se você não lavar a lata de tinta no final e deixar aquela tinta secar, ela vira uma gosma e não sai mais. Então, como que se faz a tríplice lavagem? Primeiro, você esgota o frasco até a última gota. Colocam 1/4, né, divide em 4 partes, 1/4 de água do volume total, fecha e chacoalha e agita vigorosamente, pelo menos por uns 30 segundos. Faz isso 3 vezes e coloca, né, despeja essa água dentro do pulverizador. Por isso que você está aproveitando, né, a última gota que tenha do seu produto. E no final, a gente tem que fazer um buraco. Evitar a dengue e também evitar que essa embalagem, apesar de ter feito a tríplice lavagem, ela ainda ela guarda lá 0,0001% de contaminação. Então, ela não pode ser reaproveitada em qualquer situação. Ela tem que ter um destino adequado, que vai ser a próxima aula, que a gente vai falar sobre o sistema Campo Limpo. Mas o importante com esse buraco é que você evita que alguém ponha água, que alguém ponha leite ou reutilize em outra tarefa, tá? Então, a tríplice lavagem, você tem que fazer esse procedimento no mínimo 3 vezes, pode fazer até mais. E eu costumo dizer que a gente faz tríplice lavagem em casa, com um frasco de shampoo, com 1 litro de detergente, né? E por que não fazer com uma embalagem de agrotóxico, onde o produto é muito mais caro do que esses que eu comentei para vocês. Bem, pessoal, também tem a lavagem sob pressão. No trator vai ter um bico que jeta água, você não precisa fazer 3 vezes, né? Porque o jato é forte, ele consegue lavar o vasilhame totalmente. É só lembrar que essa água tem que ter um tanque e não pode ser a água do pulverizador, tem que ser uma água limpa, né? Para que tenha o processo da tríplice lavagem.
Como eu falei no início, a questão da tecnologia de aplicação, nós vamos falar muito pouco, porque vocês vão ter um semestre de aula com o professor Hamilton Ramos sobre esse assunto, né? Mas é claro que a tecnologia de aplicação tem que ter também hábitos de segurança, né? Você tem que saber se você está aplicando a direção do vento, se está próximo à residência, se vai ter deriva. Jamais desentupir um bico com a boca, não permitir, como a gente já comentou, que crianças, animais estejam próximos da aplicação, ou sejam pessoas que não estejam usando o EPI. Não fumar, não beber durante o manuseio. Eu tenho certeza que acho que o Hamilton Ramos vai mostrar para vocês uma foto de um aplicador que estava com máscara e ele fez um buraquinho para poder pôr o cigarro durante a aplicação, né? Isso é imperdoável. Tem gente que começa a aplicar, né, usa o EPI e em grandes produções você vai ter que aplicar o dia inteiro, né? E ele continua com o EPI, ele vai almoçar com o EPI, só falta dormir de EPI. Isso também não está certo. Toda vez que você para de aplicar, você tem que sofrer a higienização, o banho, né? Para poder comer e beber. Você não pode trabalhar aplicando e comendo, porque vocês viram que mesmo sendo pequeno, a área da boca é uma área de absorção, né? Nunca manipular um produto quando você tem um ferimento, né? Porque é uma via de entrada direta, o ferimento já vai levar direto para a corrente sanguínea. E se você está doente, você está com a sua predisposição mais baixa e não é adequado fazer nada, muito menos uma aplicação quando você está doente. Bom, pessoal, e aqui algumas regras importantes que a gente já comentou. Durante a aplicação, com certeza, você tem que usar o EPI adequado. Você está dentro de um trator fechado, com ar-condicionado, é uma situação. Você está com uma costal, é outra, né? Evitar aplicar nas horas mais quentes do dia. É claro que tem produtos mais adaptados a essa situação, mas também nós temos que verificar que a evaporação da gota vai ser maior nas horas mais quentes, isso pode interferir na eficiência do produto em algumas situações. Durante a aplicação, manter sempre, como a gente já comentou, as pessoas longe, né? E sempre observar o período de reentrada. Quando que eu posso entrar depois da aplicação, né? Isso também tem que estar no rótulo bula, que seria o momento em que você aguarda a absorção do produto, o secamento do produto. Se você não guardar isso, você pode se contaminar. Para entrar, então, teria que usar EPI. Infelizmente, eu mostro através dessa foto que nem sempre esses cuidados são gerados, né? Então, você vê uma pessoa, não está com EPI, ela tem aí uma máscara, tem aquela máscara que tem os filtros, aquela máscara de silicone, mas só isso, né? O resto ela não tem. Essa é a tendência das pessoas achar que protegendo o nariz, protegendo a respiração, elas estão sem exposição. E eles não sabem que a pele seria um dos locais mais críticos e que tem maior risco de absorção. Outra coisa que eu mostro aí é o desperdício, né? Você vê essas manchas brancas no chão, que são os produtos que caíram, né? As embalagens, provavelmente, eu não sei se foi feita tríplice lavagem. Então, você vê que nós temos, além de todos os problemas que a gente tem de prejuízos de pragas, de doenças, de plantas daninhas, nós temos também o descaso e o prejuízo aí do modo incorreto, né, que estão sendo utilizados os nossos produtos. Bem, esse último hábito de segurança a gente vai ver melhor quando a gente estudar o capítulo seguinte, que é o sistema Campo Limpo e que é a questão também onde a gente vai falar um pouco sobre a logística reversa e o papel das centrais e das unidades de recebimento na recebimento e destinação adequada dessas embalagens. Até então a próxima aula, pessoal.